Sejam todos muito bem-vindos ao maravilhoso canal Espiritismo Raiz. Aqui a gente fala de Espiritismo todos os dias, pois somos sim o maior canal do mundo, pai. E hoje nós falaremos sobre como agir quando ocorre uma incorporação, né? Ou seja, quando um espírito utiliza o corpo de um médium para se expressar. Por que eu estou falando isso? Porque aconteceu recentemente, quando nós fomos filmar com a KBC, inclusive os vídeos estão no canal, né? Estão sendo publicados, acho que já foi publicado até o quarto. Você pode ir lá na KBC, gente boa demais, os caras têm os vídeos, e no Espiritismo Raiz, que a gente está publicando variável, né? Ontem a gente publicou um no Espiritismo Raiz, e nesse daí, a pupila incorporou um espírito, quando a gente foi lá fazer investigação paranormal com eles. Então, assim, foi muito interessante. Foi muito interessante. Eu tô acostumado com isso, certo? Mas aquele contexto todo foi diferente, entendeu? E as pessoas também ficaram impressionadas com isso. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas primeiro não se esqueça de conhecer a Loja da Caridade. A Loja da Caridade, pessoal, quando você compra na loja Chama Violeta, você está fazendo uma caridade, porque a gente pega um monte de recursos que vem dessa loja. Eu não sei nem se todos ou alguma parte, porque eu nem faço as contas, para falar a verdade. Mas eu uso vários recursos desses para fazer doação, para ONGs, para manter cachorros que a gente já pegou e não conseguimos adoção, para cuidar de lar de idosos, ajudar também. E aí lá você pode comprar pedras maravilhosas como essas, ametistas, cheias de energias boas. Porque a natureza tem energia, né? A natureza possui energia. Como funciona isso? Vocês percebem quando vocês vão para um parque, para um lago, para uma praia, vocês se sentem renovados? É a energia que está na natureza. E a pedra também, ela contém essa energia. Então não é superstição, não é como um incenso, por exemplo, que não contém energia. Pode te modificar interiormente, sim, mas ele não contém energia. Então é importante a gente ter em mente total esse tipo de situação. E vale a pena você entrar lá, acessar lá a loja Chama Violeta, comprar um item para tua casa, uma caneca do Espiritismo Raiz, uma camiseta, uma pedra. Agora tá cheio de coisa, tem colar, tem livro do Evangelho, também. E é isso aí, vamos lá. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que a gente ainda está em campanha. Então, isso daí eu vou fazer uma outra publicação, mas nós estamos em campanha. Se você pegar meus últimos vídeos, você vai ver lá embaixo o link da campanha, que vai para criança e polícia, sei lá, esqueci o nome do projeto. Mas é um projeto onde eu arrecado dinheiro, entrego na mão, compro brinquedos, entrego na mão da polícia, a polícia faz a distribuição para as crianças carentes. É muito legal. E a gente, graças a Deus, está chegando perto de 20 mil reais. E chegando nesses 20 mil reais, o que vai acontecer? Eu vou colocar mais 10. Então 30 mil reais em brinquedos vão chegar nas crianças carentes que não tiveram acesso muitas vezes a receber nenhum brinquedo. Então, pessoal, se você ainda pode, você pode, faz uma doação que seja de 5 reais, 10 reais, 500 reais, do valor que for. Inclusive teve uma moça que doou 8 mil reais, eu até fiquei surpreso. Por isso que a gente chegou nesses 20 mil, senão eu não sei se a gente ia chegar. Aí embaixo na descrição vai estar o link e a conta. Mas é importante você participar desse projeto, tá? E tem um vídeo também. Bom, galera, então é o seguinte, como proceder, né, no caso da incorporação? Nesse vídeo relatado aí, a gente estava lá no túnel e de repente eu percebi que ela não era ela. Por quê? Porque mudou a fisionomia dela. E o interessante é isso, quando a pessoa incorpora, depende de vários fatores, mas muda a fisionomia até para aqueles que não são médiuns. Ou seja, eu não percebi que mudou a fisionomia dela porque eu sou médium. Não, porque qualquer um conseguiria ver isso. E eu percebi, virei para ela e falei assim, quem é você? Porque eu já tinha visto que não era mais ela, porque mudou demais, né? Só que é claro, naquele ambiente, imaginem só a situação. Tinha uns 2 mil espíritos, eu já tinha visto, já tinha falado pros caras, eu não sei se pegou na gravação, porque eu tava viajando, a conexão tava ruim. Mas assim, eu virei para eles e falei assim, ó, tem uns 2 mil espíritos aqui. E aí, eu falei, tinha um monte, realmente um monte. O que aconteceu foi o seguinte, a gente chegou lá para fazer a investigação com o KBC e tinha um monte de espírito. Aí meu mentor pegou e fez assim, um círculo em volta, e os espíritos não conseguiam adentrar naquele círculo. Só que eles ficavam lá de fora gritando, como se fossem torcedores de um final de Copa do Mundo, sei lá. Aí nós entramos lá dentro, coisa e tal.
E eles começaram a tentar comunicação, aí eu pedi para os espíritos deixarem entrar alguns espíritos, aí entraram alguns, eles ficaram tentando provocar a gente, só que a minha energia, que é muito forte, estava impedindo eles de se manifestar muito, entendeu? Eles não conseguiam, mesmo que se eu não quisesse isso. Então, a única forma que deu para que isso ocorresse, né, pelos aparelhos deles, na verdade, né, pelos aparelhos da KBC, a minha energia estava forte o suficiente para impedir essa comunicação. Isso é que eu estava vendo os espíritos tentando se comunicar, né? Eu estava vendo, eu senti, eles também estavam sentindo, os aparelhos detectavam. Meu, aconteceu um monte de coisa, um monte de coisa. Teve um barulho meu do nada, velho. Fez um barulho, não tinha ninguém perto da gente. Apareceu silhueta de pessoas. Aí teve toque nas pessoas, ar quente que modificou porque lá estava muito gelado. Aconteceu N coisas, né? Durante esse processo, que eram provocados por espíritos também, óbvio. E aí, de repente, a pupila mudou de rosto. Aí eu falei, quem é você? Aí o cara já, não sei o que, não sei o que. Só que eles têm a tendência de me desafiar, né? Teve uma parte lá que eu acho que foi cortada no vídeo, mas eu falei pra ele assim, eu falei, o que você vai fazer? Aí ele falou, não sei o que. Eu falei assim, vocês são fracos, vocês não vão fazer nada. Vocês são fracos. Ele falou assim, nós somos muitos e você é um só. Ficou por isso, óbvio, né? Mas o que eu ia falar, eu até pedi pra ele tirar umas partes assim, para não colocar isso no vídeo, porque eu não quero causar um mau exemplo. Se a pessoa não tem um autocontrole da mediunidade dela, não sabe como é que está o ambiente espiritual, não é bom mexer com esses espíritos. Porque quando você acaba invocando, ou incorporando, ou percebendo a presença deles, o que é o certo a fazer? Você fazer uma prece. Você pode chamar a equipe do Eduardo Sabag, você fala a equipe do Eduardo Sabag, vem me ajudar, por favor, que instantaneamente eles vão, em 3 segundos eles estão lá. Não é recomendado que você fique lá cutucando os caras, provocando eles, porque você está trocando energia, né? E a partir do momento que ele incorpora, a troca de energia fica ainda maior. E mesmo que depois esse espírito saia, ela fica uma semaninha. A gente não fala tanto aqui que fazer sexo com alguém, ter relação sexual, troca energia por 6 meses. Porque na verdade sim, a gente está falando da energia sexual, que é a energia mais forte que tem. Mas também, esse bate-papo, ou essa incorporação, ela também troca energia. Pode não trocar energia sexual, que é tão forte, mas troca outras energias. E aí você fica ali meio contaminado com o efeito daquele espírito. Então por isso não é recomendável que você incorpore sem ter conhecimento. Esse é o primeiro passo, né? Incorporação não é dessa forma. Se você não estudou, se você não sabe, por exemplo, mas você nunca foi no centro espírita. Eu nunca fui no centro espírita, mas já li o Livro dos Médiuns muito bem, várias vezes, conheço muito bem. O Livro dos Médiuns tem tudo. Eu já li o Livro dos Espíritos, também conheço muito bem. Todos os livros de espiritismo, assim, básicos e os bons eu conheço muito bem. Então, assim, obviamente que você tem que saber o que está acontecendo ali. Porque o que acontece muito nesses casos são os espíritos que vão mentir. Eles mentem. Eles mentem para provocar alguma situação em você. Entendeu? Então, por exemplo, o que aconteceu outro dia. Uma seguidora falou para mim assim, não, eu estava lá na minha casa, apareceu uma senhora. Aí a gente começou a conversar, né? E em espírito. Aí ela falou assim para mim, preciso da tua ajuda. Vai lá, conversa com essa moça aqui. Era a filha dela. Essa senhora tinha morrido. A filha dela tinha ido até um centro espírita. O centro espírita estava contaminado porque os administradores, os médiums, tinham hábitos ruins, às vezes tinham vícios, ou às vezes não agiam conforme a moralidade, porque não interessa as leis, o que interessa são as leis morais de Deus, né? Não adianta nada o cara agir dentro da lei e fazer coisas imorais. Então é isso que a gente tem que sempre lembrar. E aí, e também o oposto também não é legal. Aí, o que acontece? Ela falou assim pra mim, Eduardo, você precisa falar pra ela que não sou eu que estou no centro espírita. Porque ela vai lá no centro espírita, como o centro espírita está poluído e contaminado, os obsessores vão lá, pegam no pé dela e falam que eu estou lá e que eu estou com muita mágoa, que depois de morrer eu percebi como ela era má, e blá 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 blá, inventam um monte de história, utilizando-se o personagem da mãe dela. E a menina vai para casa pensando que a mãe dela está guardando mágoa e está acabando com a vida dela. Então vocês percebem que mesmo dentro de um centro espírita há riscos na comunicação. Pode acontecer coisas erradas se os médios não forem extremamente vigilantes. Não adianta o cara falar assim, eu sou médium e tal, trabalho no centro espírita, vai lá e traz esposa, ou então vai lá e enche a cara, entendeu? Ou então vai lá e prejudica as pessoas nos negócios. Isso não adianta, né? Que porcaria de médium é esse? Ele vai levar para dentro do centro espírita uma energia contaminada, espíritos obsessores, ou pior, como eu sempre falo, cobrar.
O espírito do bem não cobra, o espírito do bem não precisa de dinheiro, nem de comida, nem de nada. Então, assim, a gente tem que refletir que o primeiro passo é: não faça nada se você não tiver conhecimento. 2, mesmo com conhecimento, é sempre bom desconfiar. Porque muitas vezes vão vir espíritos que mentem, que enganam. Quando eu comecei com a minha mediunidade, e eu comecei a passar por várias fases, eu estava lendo o livro dos médios. E cada ponto que eu chegava no livro dos médios, aquilo acontecia comigo, para eu ver como é que era na vida real. Então até multiplicação de coisas eu vi acontecer, manifestação física eu vi acontecer, eles trocaram cristais de 150 quilos de lugar, sem eu estar lá presente. Eu desci, quando eu voltei, o cristal estava do outro lado da sala. Então eu vi na prática as ações dos espíritos. Teve uma, por exemplo, que eu estava na minha casa, de repente apareceu um espírito todo de branco. Ele falou assim: eu sou seu novo mentor, tal, babá. Na época ele começou a conversar comigo, e o cara era inteligente, ele manjava muito do cara. Só que do nada ele virou pra mim e falou assim: mas você tem que ver essa dor de cabeça sua aí, que eu acho que não é à toa, não. Isso me parece meio estranho. Pode ser um problema, sei lá o que ele falou, né? E aí eu percebi o quê? Que todo aquele tempo, esse obsessor, ele estava criando ele era um espírito inferior, um espírito do mal, um obsessor disfarçado de espírito do bem. Ele estava criando todo aquele bate-papo comigo, aquela enrolação do caramba, para chegar nesse ponto e tentar me jogar essa informação falsa. Então daí você vê, a gente tem que ser muito vigilante. E dá para confiar nas coisas que vem no plano espiritual? Depende. Depende do tipo, da qualidade da informação, da forma com que veio, né? O bêbado morre, ele continua um bêbado. O idiota morre, continua um idiota. Ninguém fica especial porque está no mundo espiritual. E as pessoas têm essa mania de achar que o espírito, só porque morreu, virou, meu Deus, virou um espírito grande porcaria. Todo mundo que morre vira espírito, os bons e ruins. Então, assim, o primeiro passo é cautela nas comunicações, demais. Outra coisa que no momento eu estou me lembrando aqui: evangelho no lar não é espaço para ter comunicação, porque o que está ocorrendo ali é um processo de estudo e regeneração de espíritos que estão em recuperação e não incorporação. Então não se mistura. Se está acontecendo isso, é bom tentar evitar da melhor forma possível. Tem uma forma, quando você começa a perceber que você está sendo, vamos dizer assim, dominado pelos espíritos, você tem que fazer assim com a mão. Você levanta, faz assim com a mão, porque assim você meio do que retoma teu corpo, entendeu? Seria mais ou menos isso. Então, assim, basicamente, essas brincadeiras do copo, essas brincadeiras de invocar espírito assim assado, elas não são boas. Porque os espíritos que vão chegar ali são o quê? Espíritos inferiores. Vocês acham que um espírito tipo um Emmanuel da vida, um André Luiz, vai estar lá, deixa eu ir lá a brincadeira do copo? Claro que não, né? Os espíritos que vão à brincadeira do copo são os mais idiotas. E eles vão falar besteira, só que eles vão responder. Então você pergunta assim: espírito da sabedoria, Joãozinho vai ficar com a Mariazinha? Ele vai falar sim ou não. Ele nem sabe quem é Joãozinho, nem sabe quem é Mariazinha. Entendeu? Então, assim, comunicação espiritual não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Naquele dia não serviu muito bem, porque o que a gente queria ver e entender era a quantidade de espíritos que estavam ali, o que eles estavam fazendo, né? Se os equipamentos dos meninos estavam pegando de forma correta, porque realmente pegaram. Aí depois que eles incorporaram a pupila, coisa e tal, a pupila ficou incomodada, por quê? Porque sujou o tênis dela. Ela tinha acabado de comprar um tênis, ela correu no barro. Quem correu foi o obsessor e sujou de tênis, né? Ela ficou brava por causa disso, sujou de barro. E aí depois a gente resolveu dar um tempo pra eles. Eu falei: vamos sair daqui do turno. Eu saí, ela saiu. Minha energia longe, os caras conseguiram começar a falar nos equipamentos, entendeu? Então, assim, é algo muito complexo, muito legal de ser estudado, vale a pena a gente gastar nosso tempo, mas a gente tem que ter em vista que é um mundo muito amplo e que nós temos também que ter cautela. Então, o que fazer quando você está em frente a uma incorporação é evitar dar bola para o espírito, porque, a não ser que seja um espírito top. Por exemplo, vou contar para vocês o que aconteceu. A gente tem um certo problema com a mãe da pupila, né? Na verdade, ela sempre teve problema com a família. E quando eu conheci ela, eu tirei ela de várias situações ruins com a família dela, etc. Que eu não posso falar, inclusive, porque tem até umas outras coisas aí acontecendo. Depois eu vou falar um dia eu vou contar a história inteira, quando eu puder. E aí o que aconteceu? Uma época, a mãe dela tentou me impedir de falar com ela. E aí, galera, só uma coisa, eu não namoro pupila, tá bom? E aí o que aconteceu? O meu mentor incorporou nela. E conversou com ela, conversou com a mãe dela por uma meia hora. Então você percebe.
Nesse caso, tudo bem. Ele incorporou lá e falou: eu sou o apóstolo Pedro, e blá 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 blá, blá, e falou de um monte de coisas que não tinha como a pupila saber, entendeu? E aí, tudo bem. Nesse caso, você percebe que é um espírito do bem, que está indo fazer alguma coisa, então não vale a pena você tentar retirá-lo nem nada. Agora, voltando, você tem que evitar, tem que não dar bola. Mas vamos dizer, você não consegue evitar, o espírito incorporou, etc. O que vocês podem fazer é chamar uma equipe espiritual. E outra coisa é fazer uma prece. Essas duas coisas funcionam bem demais, entendeu? Então, assim, é meio difícil, mas é difícil acontecer isso, mas acontece. Quem não tem uma história de incorporação, meus próprios meninos da cabeça tem. Incorporaram, outro dia um cara incorporou um espírito, conversou com eles, depois incorporou o amigo dele que tinha morrido. Então assim, pessoal, não incorporou não, mas realmente o que tinha morrido, que era o Felipe, ele incorporava de vez em nunca os espíritos. Então a gente tem que ter em mente e refletir que esse mundo é muito complexo. Para você adentrar nele, você precisa de estudo, entendeu? E o estudo não é assistir meia dúzia de palestra no YouTube, é você pegar o livro dos médiuns e destrinchar. E perceber, porque lá no livro dos médiuns ele fala de todas as mediunidades, ele fala das coisas que acontecem, como os espíritos se comunicam, como que eles podem aparecer durante o seu sono noturno, como que eles fazem, o tipo de espírito, espírito enganador, espírito médium que se fascina, médium que não sei o que, então é tudo, entendeu? Então é isso aí. Galera, muito obrigado, valeu e até a próxima.